Olá! Hoje começamos o nosso curso sobre a exposição da Carta aos Hebreus. Digo começamos porque a aula anterior foi a introdução à carta, que é uma apresentação dos temas gerais como autor, destinatários, local, ano, etc. Hoje adentraremos no texto e a partir daí extrairemos a sua mensagem. Em outras palavras, a teologia de Hebreus. Então, para isso, eu gostaria de convidar você para que abra sua Bíblia, já estou com a minha aqui aberta, em Hebreus capítulo 1, dos versículos de 1 a 4. Hebreus capítulo 1, de 1 a 4. Este será o texto que nós veremos na aula de hoje. Deus fala. Essa é uma afirmação surpreendente. Por quê? Surpreende porque geralmente as pessoas imaginam Deus envolvido com seus próprios negócios, um Deus distante, ocupado, ou quem sabe até dormindo. Mas essa não é a imagem de Deus que a Bíblia revela. Essa é a imagem do ídolo, do falso Deus, daquele que não fala. Um exemplo disso é o que aconteceu no Antigo Testamento, na história que nós conhecemos, de Elias, que foi um profeta em Israel. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 27, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 27, nós podemos ler o seguinte: Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. É uma passagem muito conhecida, como nós sabemos, e ali Elias praticamente zomba do deus Baal. A Bíblia nos ensina uma doutrina que é extraordinária. Trata-se da revelação de Deus. O que isso significa? Significa que, se Deus não viesse ao nosso encontro, nós nunca teríamos consciência tanto da existência de Deus quanto da nossa necessidade dele. Poderemos construir deuses, ídolos, mas não o Deus verdadeiro. Veja esta passagem que se encontra em 1 Coríntios capítulo 2, dos versículos 6 a 9. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, dos versículos 6 ao 9. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos viram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Veja, tudo aqui que o apóstolo Paulo fala trata-se de revelação. Deus vem na direção do homem e se apresenta ao homem, dizendo a ele o que ele tem guardado, aquilo que faz parte dos mistérios de Deus, e apresenta esses mistérios, esta sabedoria, aquilo que Deus tem guardado e quer anunciar para o ser humano. Coisas que nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, ou seja, jamais alguém pôde sequer especular sobre as coisas que Deus tem para falar ao homem, a partir de tudo da sua existência, a partir de tudo da sua presença também com o ser humano. Agora observe bem, nós ganhamos conhecimento por três, digamos assim, três avenidas, três caminhos, três modos, três meios. O primeiro é experiência. É assim, é o primeiro modo mais simples, mais básico que nós adquirimos conhecimento, pela nossa experiência. O que isso significa? Significa que isso está ligado aos nossos
sentidos, aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, até mesmo aquilo que nós sentimos pelo cheiro, pelo paladar, pelo tato. Estas experiências que nós temos, elas são também um modo de conhecimento, um modo pelo qual nós adquirimos conhecimento das coisas. Então, o primeiro modo, o mais básico de todos, é por experiência que nós adquirimos conhecimento. O segundo modo é racionalismo. Isso tem a ver com a lógica. Como assim? Bom, algo que tenha que fazer sentido. Tudo que não faz sentido nos agride imediatamente, vai contra a lógica da realidade onde nós moramos. Nós não conseguimos imaginar, por exemplo, um quadrado com 5 pontas. Então a gente para, pensa, olha, isso não faz sentido. E aí a gente descarta. Por outro lado, quando nós vemos um quadrado diante de nós, nós aceitamos, porque é lógico uma coisa dessa. Então, o racionalismo é a segunda via, o segundo modo pelo qual nós adquirimos conhecimento. E um terceiro modo é por fé. Fé aqui não é a fé religiosa, é a fé geral. Trata-se da confiança na informação que é transmitida por outras pessoas. Um parente, alguém que a gente conhece, que a gente admira, que a gente considera muito, alguém por quem a gente nutre uma confiança muito profunda. Nós recebemos informação de alguém assim e nós passamos a acreditar naquilo. Passa a ser um tipo de conhecimento. Portanto, a fé. Temos aqui então, para resumir, a experiência, o racionalismo e também a fé. São os 3 modos em que nós temos para adquirir conhecimento. Mas o apóstolo Paulo acabou de dizer naquele texto que nós lemos ali em 1 Coríntios, que há coisas que não fazem parte do reino da observação humana. Tais coisas não podem ser deduzidas por processos que envolvam experiência, que envolvam racionalização, ou mesmo uma busca interna. O que eu quero dizer com busca interna? É quando alguém diz, vai ao seu coração, pense nisso, você vai encontrar ali a verdade. Não. Há coisas que pertencem ao reino espiritual. Não tem nada a ver com a experiência humana, com a racionalização humana, ou mesmo com a fé no sentido de confiança no que outros transmitem para nós, sem precisar de prova. Coisas que são do reino espiritual. São verdades espirituais, são bênçãos que Deus tem prometido aos que pertencem a Ele. Mas se não temos como perceber tais coisas por raciocínio, por meditação ou reflexão, então como saberemos sobre elas? Como é que a gente vai identificar essas coisas? Bom, a Bíblia nos diz que é pela revelação de Deus. Vejamos agora mais 2 passagens. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, ou seja, examina, até mesmo as profundezas de Deus. Onde é que está esse texto? É o próximo versículo de 1 Coríntios capítulo 2, que nós lemos lá. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. O segundo texto é o que está em Hebreus capítulo 1, versículos 1 até o 2, a parte A do versículo 2. Ou seja, os primeiros 2 versículos de Hebreus. Nós lemos lá o seguinte: havendo Deus, antigamente ou outrora, depende da versão, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. A primeira passagem que vimos em 1 Coríntios 2:10, ela fala do Espírito. O Espírito revelando, o Espírito vindo e falando. Agora, essa segunda passagem, o segundo texto que nós acabamos de ler, aqui em Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 2, parte A, ali fala sobre o Filho. A doutrina da revelação nos ensina que Jesus é o Filho eterno do Pai eterno.
E isto quer dizer que Jesus é Deus. Me diga, como é que a gente chegaria a essa conclusão? Usando apenas a experiência, a lógica, a nossa lógica, ou mesmo a confiança em outras pessoas? Quem poderia nos dizer uma coisa dessas? Que Jesus é Deus, que ele é o Filho eterno do Pai eterno. Ninguém. Ninguém poderia ter dito isso para nós. Isso a gente só sabe porque nos foi revelado. Quando se diz que Jesus é Deus, e isso aqui é uma confusão muito comum. A maioria das pessoas, sejam elas pessoas que frequentem igrejas cristãs, que sejam cristãos ou não, tem dificuldade em entender este ponto. Quando se diz que Jesus é Deus, não significa que Jesus é o Pai. Porque, na maioria das vezes, quando nós falamos em Deus, a gente só pensa em quem? No Deus Pai. Não. Aqui significa que Jesus, ele é tão divino quanto o Pai e o Espírito Santo. Os três são divinos. Por isso eles são chamados de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Portanto, quando se diz que Jesus é Deus, está se falando neste sentido, da divindade de Jesus. Agora, uma coisa importante nesta doutrina é que a revelação de Deus nos permite conhecer não só a Deus. Não. Quem mais? A nós mesmos. Observe, nós achamos que somos muito capazes, que nós somos ilimitados muitas vezes e que nós somos então suficientes. A gente não precisa de mais nada. Geralmente dizemos que o mundo é dos homens. E homens aqui eu estou falando no sentido genérico, é no sentido de seres humanos. Então a gente não precisa de mais ninguém. Nós nos bastamos. Mas isso não é verdade. Nós somos limitados. E nós vamos entender isso de uma perspectiva, de um lado muito interessante nessa doutrina da revelação, que nos ensina aqui esse início do livro ou da carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz que Deus falou antigamente, ou outrora, muitas vezes e de muitas maneiras. Vamos pegar esse pedacinho, vamos quebrar essas palavras e vamos entender o que ele está dizendo aqui. Primeira coisa, Deus ele não falava sempre. Não. Mas Deus falava muitas vezes. É isso que o texto está dizendo. Do relato bíblico, nós temos diversos exemplos, diversas situações onde Deus falou. Por exemplo, na história de Jó, nós sabemos que Jó, ou da história de Jó, do livro de Jó, que é um livro do Antigo Testamento, um livro poético, ali é dito que Deus falou a Jó de um redemoinho. José, lá no comecinho da Bíblia, no livro de Gênesis, Deus falou com ele em sonhos. No segundo livro, o livro do Êxodo, nós encontramos um outro personagem, Moisés. Deus fala com ele de uma sarça ardente. E Josué, hein? Josué, Deus fala com ele por meio de um anjo. Samuel ainda era um adolescente quando Deus veio e fala com ele. É uma voz à noite chamando Samuel. Elias, o profeta, que já foi citado aqui nesse estudo, nesta aula, teve um momento que Elias teve uma baixa espiritual muito grande. E aí ele precisou de um reencontro com Deus. Esse reencontro se dá numa calma e silenciosa voz. Daniel, o profeta, um profeta que estava morando, vivendo na Babilônia, porque estava no exílio, Deus fala com ele por meio de uma visão. E Jonas, um dos mais curiosos, ali a gente vê Jonas, Deus falando de um modo também muito especial. Deus fala ao peixe, onde Jonas se encontrava. Você sabe disso, né? Jonas, o profeta, foi
Deus pede para que ele vá para a cidade de Nínive, uma cidade assíria, a capital do Império Assírio, e que ele deveria profetizar a destruição daquela cidade. Aí ele foge, mas depois de uma série de eventos, ele é jogado ao mar e um peixe o engole. E ele faz uma oração e mostra ali o seu arrependimento, e diz o texto que Deus falou com o peixe. Está no capítulo 2, versículo 10, quando o Senhor falou ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Confira lá, Jonas capítulo 2, versículo 10. Como vemos, Deus antigamente falou de diversas maneiras, diversos modos. É claro que quem falava era Deus, ainda que eram em diversos modos, diversas ocasiões. Por causa disso, porque era Deus falando, não havia erro. E a revelação também não era imprecisa, era correta, mas a revelação era incompleta quando ela foi feita pelos profetas, que é o que o versículo número 1 nos fala, que Deus, antigamente, falou aos pais. Quem são os pais? Os ancestrais, os antecedentes da nação Israel. E ele falou aos pais por meio dos profetas. Falando por meio dos profetas, a revelação era incompleta. É claro que o conteúdo da revelação em cada época contribuiu para a visão que se tinha da vida, da morte, do além, do pecado, de Deus e etc. Mas ainda era pouco perto do que estava por vir. Só que agora as coisas ficaram diferentes. Na verdade, ficaram totalmente diferentes nestes últimos dias. É o que o versículo 2 vai nos falar. Deus nos tem falado por seu Filho nestes últimos dias. Que últimos dias são esses? Esses últimos dias é o tempo inaugurado pela vinda de Jesus, no ministério de Jesus, na proclamação de Jesus. Estes são, a partir dali, já estamos vivendo os últimos dias. Uma coisa importante para se ter em mente é que quando a Bíblia diz que Deus falou e que ele fala, olha, isso não significa que Deus veio apenas trazer mais uma doutrina ao mundo, ou que ele veio substituir um ensino que estava sendo errado ou estava errado por um ensino correto. Não é nada disso. Quando diz que Deus fala, significa que ele está completamente envolvido em ter uma relação pessoal com gente, com pessoas. Por isso, a qualidade da comunicação destes últimos tempos é superior àquela comunicação de antigamente. Hoje, nós temos um filho. Antes, nós tínhamos o quê? Servos. Há várias passagens que poderiam atestar o que foi dito agora aqui, mas eu escolhi uma que é relativamente conhecida e está no profeta maior, Jeremias, capítulo 7, versículo 25. O texto diz o seguinte: Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, e eu os enviei. Vou repetir para você. Capítulo 7, versículo 25 de Jeremias. O versículo 2 agora nos mostra a relação de quem? Do pai com o filho, ou vice-versa, do filho com o pai. Aqui, vários estudiosos desta passagem, segundo eles, o autor está começando a cantar um hino, que provavelmente, tudo indica, era bastante conhecido pela audiência, pelos destinatários desta carta. E esse hino, o destaque para ele é que ele exalta a pessoa do filho. Se for mesmo um hino, a primeira frase, o primeiro verso, diz o seguinte: herdeiro de todas as coisas. Herdeiro nos lembra o quê? Vai direto para a palavra herança.
Agora, herança na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, diz respeito a algo muito específico. Diz respeito à esperança que o povo hebreu tinha depois de passar por várias situações difíceis e vindo a se fixar na terra da Palestina. Tanto é assim que a gente encontra várias passagens no Antigo Testamento falando sobre este tipo de situação, sobre esta ideia da herança. E eu quero destacar duas passagens que têm uma relação muito grande entre uma e outra. A primeira se encontra em Gênesis, capítulo 17, versículo 5. Gênesis, capítulo 17, versículo 5. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. A segunda passagem encontra-se no Salmo, capítulo 2, versículo 8. Essa é mais conhecida. Salmo, capítulo 2, versículo 8. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Esses dois versículos aqui têm uma ligação muito grande. E qual é? Nessas duas passagens, o herdeiro é de todas as nações. Pode observar, todas as nações é o que falam essas duas passagens. Mas a carta aos Hebreus é diferente. Está falando de alguém aqui que é herdeiro, mas ele não é herdeiro de todas as nações. Ele é herdeiro de todas as coisas. A diferença é sem fim. O filho é herdeiro não somente deste mundo, mas ele é herdeiro também de toda a história e de todas as coisas que existem. Por isso que há uma versão que diz que ele é herdeiro de todo o universo. E por que ele é o herdeiro? Bom, Jesus é o herdeiro porque nele, na pessoa de Jesus, se cumprem todas as promessas que foram feitas acerca da vinda do Messias. Esta é a diferença entre herdeiros na Bíblia. Um é local, só para esse mundo, de todas as nações, mas só deste mundo. E o outro é o herdeiro de tudo, tudo que existe, todas as coisas. A mensagem aqui é clara quando diz que o Filho é melhor do que os profetas. Os profetas apenas falaram daquele que vinha com o seu reino. Já o Filho, por quem fala agora o Pai, é o que tem domínio sobre todas as coisas. Eu quero chamar a atenção para uma passagem também no Antigo Testamento, que é muito interessante, que fala também sobre tudo isso, e encontra-se no profeta Daniel, capítulo 7, segunda parte do livro de Daniel. A primeira parte fala sobre Deus agindo, a soberania de Deus agindo no tempo dele, de Daniel. E a segunda parte fala sobre Deus agindo, a sua soberania, o seu domínio sobre todas as coisas no futuro, no tempo de Daniel e no futuro de Daniel. Capítulo 7, versículos 13 e 14. Daniel 7, 13 e 14, nós lemos o seguinte: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações, homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Há algo estranho aqui. Se você tenta colocar esse texto nos ombros de algum ser humano qualquer. Mas não é só isso. O Filho é quem também fez o universo. E o que significa isso? Aqui significa não só o espaço, mas também o tempo. Quer dizer, o Filho, ele é o criador não só da parte física do universo, mas também dos tempos. O tempo presente e o tempo que está por vir.
O Filho, ele é o responsável pela inauguração das eras. Dessa forma, o herdeiro de todas as coisas é também o criador de todas as coisas. Este Filho, ele é alguém que é não somente o último, mas é também o primeiro. Por isso, esse texto nos autoriza a dizer que o Filho não é somente a última palavra, mas a primeira palavra. Versículo 3, nós chegamos aqui ao versículo 3, onde diz que o Filho é o... Eu quero destacar aqui duas frases do versículo 3. O texto completo é: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Até aqui. As duas frases que eu quero destacar são o resplendor da glória e a expressão exata do ser. Bom, há situações na vida, eu quero dar uma explicação antes de entrar na explicação desse texto aqui. Há situações na vida quando nós não podemos, quando nós não conseguimos falar para descrever aquilo que nós estamos vendo ou sentindo. Você já passou por isso, eu já passei. Isso é o que acontece, por exemplo, há vários exemplos na vida, mas, por exemplo, quando nós nos casamos, aquilo que nós estamos sentindo, a gente não consegue falar de tanta alegria. Ou então, ao ver pela primeira vez um filho ou filha que acabou de nascer. As palavras fogem, não é mesmo? E já não conseguimos dizer o que nós queremos. O mesmo ocorre quando se fala sobre Deus. Não há palavras exatas que possam ser usadas para descrever o ser de Deus. Deus é infinito. A nossa lógica, o nosso entendimento, o nosso conhecimento, a nossa linguagem é muito limitada. Então, o jeito é a gente apelar para figuras, para imagens do dia a dia, para auxiliarem a nossa compreensão. E é aqui, nesse momento, que entram em cena as metáforas. O que é uma metáfora? Uma metáfora é uma figura de linguagem e ela tem por finalidade usar uma coisa que nós já conhecemos para que possa esclarecer o nosso entendimento sobre algo que nós não conhecemos. Bom, eu estou falando disso porque o nosso texto vai nos mostrar duas metáforas, ou seja, duas imagens que nós conhecemos, para que nós possamos entender melhor aquele que nós não conhecemos, que é Deus. Estamos diante de duas revelações sobre Deus e duas imagens dessas revelações. Aqui nessas imagens, o Filho é apresentado como alguém que possui tudo o que o Pai possui. Qual é a primeira imagem? Bom, é a que acabamos de ler. Ele é o resplendor da glória. A palavra resplendor aqui é o mesmo que brilho, a mesma coisa. E glória diz respeito à dignidade, à grandeza, ao respeito, à presença e ao ser de Deus. Olha quanta coisa, hein? Glória é tudo isso. Então o texto está dizendo que o Filho não é alguém que apenas se parece com o Pai, ou então alguém que tem o caráter ou qualidades parecidas com as do Pai. Não. Ainda que ele tenha o mesmo caráter do Pai. Mas não é só isso. O texto está dizendo que o Filho é alguém completamente ligado ao Pai. Só que com a sua individualidade. Para a gente usar uma palavra muito conhecida na nossa época, a personalidade do Filho é própria dele. Ele é um indivíduo. Ele é uma pessoa. E o Pai é outra pessoa. Bom, nós vemos isso no fato de que o brilho, ele não pode ser dividido da sua fonte. Você consegue tirar o brilho de uma lâmpada que está acesa? Você não consegue. A lâmpada acesa, ela brilha, pois o Filho é o brilho do Pai. Olha que imagem bonita. O Filho é o brilho da presença do Pai.
Essa imagem nos diz que o Filho, apesar de distinto, ou seja, de diferenciado do Pai, ele não está separado do Pai. E nem a sua divindade é diferente da divindade do Pai. Ambos são divinos. Agora, a segunda imagem também está aqui no versículo 13, e nós lemos, onde diz que o Filho é a expressão exata do seu ser. Há uma outra versão, e eu geralmente falo isso, né? Outra versão, eu não vou ficar preso a versões específicas. Quando eu mesmo não traduzir, vou falar de outras versões que já existem em Bíblias e a gente vai usar para melhor entender o nosso texto aqui. Então, a versão que nós estamos usando diz que é expressão exata do seu ser. Mas há outra que diz a expressa imagem do seu ser. Muito bom, essas duas traduções são muito boas. Algumas pessoas no início do cristianismo, e aqui é outro ponto que eu preciso esclarecer antes de explicar o que significa expressão exata do seu ser e expressa a imagem do seu ser. Algumas pessoas no início do cristianismo começaram a achar que Jesus era apenas parecido com Deus, mas não era Deus, não era divino. E sabe como são essas coisas, né? Começa com um falando aqui, daqui a pouco o outro fala ali, só que isso ficou sério e pegou fogo. Tanto é que, alguns séculos depois, virou uma heresia e estava sendo pregada na igreja primitiva. O nome dessa heresia era docetismo. Docetismo, uma palavra que vem da língua grega e significa aparência, ou algo ligado à aparência. Essa heresia, que dizia que Jesus ele não era divino, ele apenas se parecia com Deus, ela acabou sendo condenada no ano 451. Levou todo esse tempo para oficialmente ser condenada. Antes disso, já existiram vozes que diziam que isso era errado, isto era um ensino danoso, isso não era um ensino apropriado, porque ele desmerece a pessoa de Jesus, desfigura a pessoa de Jesus, diminui a pessoa de Jesus. Mas oficialmente, no ano 451, esta heresia, este falso ensino, ele foi totalmente condenado no Concílio de Calcedônia. Calcedônia é uma cidade que hoje pertence à Turquia. Bom, eu falei sobre tudo isso porque a palavra glória também pode significar aparência. Então, para evitar mal-entendidos, o autor de Hebreus atribui ao Filho o título de imagem expressa do Pai. Tudo junto. Ele não é apenas uma imagem, mas imagem expressa do Pai. Aqui nós temos uma outra metáfora, uma figura que nos leva, que nos arrasta de algo conhecido para entendermos algo que desconhecemos. Esta metáfora fala do sinal, da marca que um selo deixa na cera quente. Muita gente nem sabe o que é isso. Mas o interessante é que ainda existe. Ainda é possível achar esse tipo de coisa. Trata-se do seguinte, uma peça mais ou menos desse tamanho, pode ser um pouquinho maior também, e essa peça é de metal, e na ponta da peça existe um desenho que é feito em alto relevo. Para que isso? Para que ele possa ser usado como um esmagador e um prensador de uma cera que é derretida, e ali fica a marca daquele desenho na ponta desse instrumento. Pode ser uma plaquinha, ou pode ser também um instrumento maior, mais fino, com um cabo. Para que é isso? Antigamente, mais antigamente mesmo, era mais normal. Hoje é menos normal, mas ainda existe. Quando alguém queria deixar a sua marca, um selo, autenticar algo, ele fazia isso. E, por exemplo, uma carta. Hoje em dia a gente usa cola. A gente passa a cola, mas é possível que alguém possa abrir ainda aquilo ali e violar aquele negócio, aquele envelope e o conteúdo daquele envelope, e saber o que a carta
está dizendo. Mas antigamente se usava um pedaço de cera derretido que ficava entre uma ponta e outra, e aí se colocava esse sinete, que era o nome, mas podia ser chamado também de selo. Selava-se com aquela marca e se alguém tentasse abrir, ficaria claro que foi violado. Então ali deixava-se bem claro que a marca do sinete havia sido deixada naquela carta, naquele envelope. Era a mesma. Alguém olharia aquilo e diria, de fato, essa aqui é a marca oficial. Tá bom, a gente não conhece muito de sinetes ou de selos antigos, mas tem uma coisa que a gente conhece muito bem hoje em dia, é o carimbo, é ou não é? O carimbo é a mesma coisa. O carimbo, existem carimbos de diversos tipos, mas o essencial, o fundamental no carimbo é o mesmo. Ele tem um alto relevo, tem uma tinta, você mergulha em tinta, tem carimbos que já vêm com tinta, simplesmente ele é pressionado sobre uma superfície e deixa aquela marca ali, ele deixa aquela impressão naquela superfície. Falando aqui para o nosso texto, quando se diz que o Filho é a imagem expressa do Pai, significa que o que quer que Deus seja, o Filho também é. Essa imagem da impressão é uma variação da imagem da luz que nós vemos lá, da lâmpada, do brilho. É uma variação da luz e da sua fonte. Só que há uma pequena diferença entre essas duas imagens. Enquanto a luz e sua fonte falam de uma total ligação entre o Pai e o Filho, uma relação que é inseparável entre eles, o carimbo e a marca falam do quê? De uma correspondência, uma relação total e fiel entre os dois, uma verdade entre os dois. Quem vê um, vê o outro. Não é o que Jesus falou em João capítulo 14, versículo 9? Quem vê a mim, vê o Pai. É nesse sentido. Ainda no versículo 3, nós lemos, sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder. Bom, depois de falar do relacionamento do filho com o pai, agora o autor mostra a relação do filho com a criação. O filho não é somente o criador de todas as coisas, como se isso aí já não fosse algo sublime. Ele é também aquele que mantém, que sustenta todas as coisas. Porque não basta criar, tem de sustentar. Algo poderia ser criado e, de repente, imediatamente já se desapareceria, como a fumaça. A fumaça surge e logo desvanece. Mas as coisas se mantêm por causa da ação do Filho. Agora, isso é uma coisa muito séria, porque até aqui o Antigo Testamento ele atribuía somente a Deus essa função. Há vários textos, mais uma vez, vou usar essa frase, há vários textos na Bíblia que falam sobre isso, mas eu quero destacar aqui Jó capítulo 34, versículos 14 e 15. Jó 34, versículos 14 e 15. Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria, morreria, desapareceria, e o ser humano, o homem, voltaria para o pó. Esse texto aqui, no livro de Jó, é um testemunho, nós vemos aqui um testemunho de que Deus é aquele que sustenta todas as coisas. Agora, o Novo Testamento mostra que quem é o Filho tem esse poder. E o Filho é esse que nos é apresentado aqui. Por exemplo, em Colossenses capítulo 1, verso 17, Colossenses capítulo 1, versículo 17, o Filho é aquele que tem este poder, porque está escrito assim, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, ou seja, tudo nele permanece, tudo continua existindo. Colossenses capítulo 1, versículo 17.
Então, o Filho não somente cria, mas também participa de todas as coisas, nas coisas criadas. E tudo isso por meio da sua palavra poderosa. Nós, seres humanos, nós temos uma palavra poderosa também. Nós olhamos para pessoas ou dizemos para nós mesmos, vou fazer tal coisa. E a gente se empenha, a partir daquela palavra, vai lá e faz alguma coisa. Mas aqui é diferente. Aqui diz que é pela palavra do seu poder. E nós temos poder de palavra. É diferente. Nós não dizemos haja e algo aparece. Nós devemos nos empenhar, trabalhar, devemos modificar as coisas para que a nossa intenção, o nosso objetivo seja alcançado. Mas aqui o Filho faz tudo isso por meio da sua palavra poderosa. A palavra que Deus fala agora por meio do seu Filho, ela não é diferente da palavra do Filho que sustenta os mundos e todas as coisas. Isso é impressionante. Deus fala por meio do Filho a nós, pois essa mesma palavra que ele fala conosco por meio do Filho tem poder igualzinho ao poder que sustenta todas as coisas, todos os mundos, todas as galáxias, o universo, o tempo, os acontecimentos, tudo, todas as coisas. O texto continua dizendo que ele fez purificação dos pecados. E depois de ter feito a purificação dos pecados, é como está escrito aqui. Bom, é para esse ponto, é como se fosse um funil essa passagem inteira. É para esta localização que todo o texto aponta. Aqui o autor ele mostra que a purificação dos pecados humanos eliminou o obstáculo que impedia a aliança dos homens com Deus. Sim, os profetas nunca foram capazes de realizar purificação de pecados. Nós vemos que o sangue dos animais nos sacrifícios também nunca foi suficiente. Por isso é que os sacrifícios se repetiam. Aqui, a obra do Filho é resumida na passagem ou na imagem de um antigo sacerdote hebreu, um sacerdote lá de Israel. E ele estava ali fazendo a purificação, trabalhando na purificação de pecados das pessoas que se aproximavam dele. Essa obra sacerdotal do Filho tem ligação com a criação. E nós sabemos disso porque a palavra usada é a mesma. Qual é a palavra que é usada ali? Ter feito, fez. Então ele fez purificação dos pecados. O que significa isso? A obra de purificação de pecados realizada por Jesus não existia antes dele. É como aquilo que aconteceu na criação. Haja luz e houve luz, porque antes não havia luz. E aí, os animais, quando foram criados, a relva do campo, a divisão entre dia e noite, essas coisas não existiam. Do jeito que elas foram inicialmente criadas ali, do mesmo modo aqui, o Senhor está criando o quê? A purificação dos pecados, como ele fazia. O modo, a obra de purificação de pecados realizada por Jesus não existia antes dele. Então, por isso, anote aí, o Filho é também sacerdote. Tínhamos visto que ele é filho. Agora estamos vendo que ele é sacerdote também. Aí depois o texto continua dizendo que ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Bom, esta parte da passagem nos diz que o Filho, que é também sacerdote, poderíamos chamar de filho sacerdote, ele é entronizado, ou seja, ele está no trono. Ele é glorificado na posição de rei. E nessa posição, a de maior honra que possa existir, nós vemos que o filho sacerdote é também rei e está assentado. Filho
sacerdote, rei. Se fôssemos escrever isso, colocaríamos um tracinho. Filho, tracinho, sacerdote, tracinho, rei. No Antigo Testamento isso não acontecia nunca. Jamais. Jamais. Por quê? Eu estou me referindo aqui a um sacerdote que se assentasse. Porque os sacerdotes nunca se assentavam. Veja, havia mobília de todo tipo no templo em Jerusalém. Nós vamos estudar ainda na carta aqui aos Hebreus sobre a mobília do templo em Jerusalém. Mais adiante nós veremos isso aí. Havia todo tipo de mobília, mas não existia cadeira. E por que que não havia cadeira? Porque havia um só assento no templo. Só um. Ele era chamado de o trono de misericórdia. O trono de misericórdia é a tampa de ouro sólido que ficava na Arca da Aliança. Aquela arca que nós conhecemos até do cinema, a Arca Perdida. Pois muito bem, ela ficava lá no templo, ficava ali no santuário, no Santo dos Santos. Nós veremos isso aí mais adiante, eu não quero sobrecarregar você de informação nesse momento. Então, aquela arca tinha uma tampa de ouro. Ela era feita de madeira e uma tampa de ouro. E ela ficava ali. Aquela tampa, ela representava o trono de Deus. E acredite, nenhum sacerdote jamais sonhou tentar se sentar naquele assento. Além disso, o sacerdote ele nunca se assentava, porque a sua obra também nunca acabava, nunca se completava. O incenso deveria ser oferecido o tempo todo, nós veremos sobre incenso também. O sangue dos sacrifícios tinha de ser espargido, derramado. Os utensílios tinham de ficar limpos o tempo todo e por causa disso havia necessidade de água o tempo todo e os sacerdotes carregavam essa água e daí por diante. Mas quando Jesus terminou a sua obra de purificação na cruz, ele subiu ao céu e se sentou à direita de Deus, à direita da majestade. Essa é uma honra única. A obra de salvação, então, ela terminou. Não há mais nada a fazer, porque se houvesse, o Filho não estaria assentado. Ele teria terminado. Terminado então o versículo 3, vamos ao versículo 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos. Chegamos então aqui nesse versículo 4, que ele praticamente faz uma chamada para o próximo assunto, que virá na próxima aula. Mas ele faz uma ligação. Esse aqui é um daqueles textos de passagem. Ele está fazendo uma ligação do que está saindo com o que está vindo. Jesus, ele é superior aos anjos. Observe que a palavra superior ou maior do que, ela ocorre 13 vezes na carta. Uma dica para você que gosta de estudar a Bíblia: cada vez que uma palavra, uma expressão ocorre várias vezes, ela está nos chamando a atenção para algo que é muito importante. E o que é muito importante aqui? Mostrar a pessoa do Filho em toda a sua grandeza e dignidade. O Filho é superior aos anjos devido ao nome que ele herdou. Filho. Mas antes da gente falar sobre isso, eu quero destacar um texto que fala também do nome de Jesus. Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11. Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e de debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui o nome que Jesus recebe é Senhor. Por quê? Porque a relação é diferente. O texto aqui do apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, ele quer destacar a relação entre Jesus e as demais criaturas, tanto no céu como na terra.
Mas em Hebreus o nome que ele herda é filho. Aqui a relação é outra. Trata-se da mais íntima relação com o Pai. A relação não é com as criaturas, como em Filipenses. Aqui a relação é com o Pai. Os anjos, queremos falar mais sobre eles na próxima aula, eles são subordinados ao Filho. Eles não fazem o que querem. Eles não agem segundo a sua própria vontade. E isso é assim porque o nome que o Filho traz é superior aos anjos. Anjos são figuras grandiosas, são figuras sublimes, mas existe um que está acima deles, o Filho. Então, por isso, eles são subordinados ao Filho. Uma outra coisa importante para falar na nossa aula é que nome não diz respeito apenas ao modo de identificar alguém para relações interpessoais. Não. Nome, na Bíblia, expressa a essência, ou seja, o caráter, ou então a dignidade de uma pessoa. Aqui, na exaltação do Filho, ele obtém um nome que é melhor, ou seja, mais excelente. Filho. Muito bem, chegamos então ao final dessa aula. Na próxima aula nós veremos por que, em Hebreus, os anjos são comparados. Por que o autor de Hebreus faz uma comparação com o Filho? Bom, se você gostou desta aula e ainda não se inscreveu no canal, e assim desejar, não se esqueça também de ativar as notificações para quando for publicada a próxima aula. E se você conhecer mais alguém que goste da mensagem bíblica, em especial de Hebreus, estenda o meu convite para o conteúdo deste canal. Tudo de bom, fique com Deus e até a nossa próxima aula.